Olá, sou a professora Priscila, de Geografia, e na aula de hoje nós iremos estudar a teoria da deriva continental e as placas tectônicas. Prontos para a gente conhecer parte da estrutura aí do nosso planeta? Então, partiu! Olha, aqui nós temos a litosfera. O que é a litosfera? É essa camada superficial da Terra, no processo de resfriamento do nosso planeta, né, no processo de formação da Terra, formou-se essa casquinha, essa casca dura, enrijecida, né, na superfície do planeta, que se chama litosfera. Então, olha só o contorno dos continentes, né? Aqui o assoalho oceânico, né? O chão do oceano. Então, dentro dessa casquinha aqui, dessa crosta terrestre, nós temos um material ainda em elevadíssimas temperaturas, né? Um manto aí entre 3 e 4 mil graus Celsius, o núcleo interno bem lá no meio, entre 6 a 7 mil graus Celsius. Então, esse material que está dentro da crosta terrestre, ele está em estado pastoso, muito quente, então ele está derretido, certo? Então, olha só, crosta terrestre, manto e núcleo, são as camadas do nosso planeta. Lembrando que a crosta terrestre, então, é a litosfera, que é essa camada, né, dura, né, as rochas do nosso planeta. Quando nesse processo de resfriamento do planeta Terra, na formação da crosta terrestre, formou rachaduras. Então, a crosta terrestre ela se rachou e se dividiu em pedaços. Então, aqui eu coloquei, olha, o nosso mapa mundi, aqui, a formação dos nossos continentes, né? E olha aqui, cada pedaço da crosta terrestre, que a gente dá um nome de placa tectônica, certo? Então, a litosfera, a crosta terrestre, ela não é uma placa, uma camada contínua inteirinha. Ela tem várias rachaduras, ela é formada por vários pedaços, chamada placa tectônica. O que acontece com essa placa tectônica? Então, olha só, tá aqui a crosta terrestre, no interior, núcleo, desculpa, o manto, né? E o núcleo. Esse material extremamente quente, ele tem uma dinâmica, ele não fica paradinho ali, ele está o tempo todo em movimento, justamente pela alta pressão, pela elevadíssima temperatura. Olha aqui o que a gente chama de movimento de convecção do magma. Então, olha o que acontece. Quando ele está mais próximo à superfície, está menos quente, ele fica mais pesado, mais denso, então ele vai mais profundo, mais próximo ao núcleo. Chega aqui, esse magma se aquece, fica menos denso, ou seja, menos pesado, e vai de novo para próximo da superfície. Esse movimento constante, né, do magma faz com que aquelas placas tectônicas que eu mostrei para vocês no slide anterior, faz com que esses pedaços da crosta terrestre eles fiquem se movimentando o tempo todo, por conta então desse movimento do magma. Então, essa movimentação das placas tectônicas fez com que o nosso supercontinente, né, a Pangeia, que era um continente, uma massa continental única, né, que a gente passou por esse processo lá no processo de formação da Terra, muito milhões de anos atrás, há milhões de anos, né, corrigindo. Então, há milhões de anos a gente era esse supercontinente. A movimentação do magma, né, das placas tectônicas, fez com que a gente chegasse, então, à formação continental atual. Reparem como a América do Sul encaixa direitinho aqui na África, né? Olha só aqui a Índia, aqui embaixo, olha essa pontinha aqui era a Índia, olha onde a Índia veio parar. A Oceania, né, tá aqui, a Antártica, ó, a América do Norte e a América do Sul, olha aqui, ó. Então, o movimento do magma que move as placas tectônicas fez com que, então, o supercontinente fosse se separando e desse origem à formação continental atual.
Quem percebeu essa movimentação e criou a teoria da deriva continental foi um alemão, um cara muito esperto chamado Alfred Wegener. Alfred Wegener, então, ele comprovou através das formas dos continentes, ele percebeu que o nosso mapa mundi atual é como um verdadeiro quebra-cabeça. Então, ele comprovou que da Pangeia, as placas tectônicas se movendo por conta da movimentação de convecção do magma fez com que os continentes foram se separando, ó, Laurásia e Gondwana, os dois supercontinentes, e foi indo esse processo de separação até que a gente chegou aí, depois de milhões de anos, à formação continental atual. Então, olha, a comprovação da teoria de Wegener. Ele concluiu não só que as bordas da América do Sul e da África se encaixavam como um quebra-cabeça, como todo o planeta. Era um grande quebra-cabeça, os nossos continentes hoje. Então, eu coloquei aqui o exemplo da América do Sul e da África. Olha só, certinho, né? O encaixe dos dois continentes hoje. Nesse movimento, então, que o magma se move, move as placas tectônicas, faz com que os continentes, né, fez com que os continentes se afastassem, desse origem à formação continental atual, não é uma movimentação aleatória, de qualquer jeito. Então, ele tem uma movimentação aí, uns movimentos bastante sistematizados. Olha só os três principais movimentos das placas tectônicas. Quando duas placas tectônicas elas têm um movimento divergente, elas se separam. Então, aí o magma que está aqui no manto, ela sobe, ó, forma uma nova superfície, e essas duas placas, elas continuamente vão se separar. É o que aconteceu entre a América, o continente americano, e a Europa e a África. Tem, né, duas placas tectônicas que têm movimentos divergentes no Oceano Atlântico, então o Oceano Atlântico vai ficando cada vez mais, ele vai se abrindo cada vez mais, certo? Olha só no mapa lá, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Então aqui tem um movimento divergente, duas placas divergentes, certo? Elas se separam, o que fez com que esses continentes aqui, então, se separassem. Olha aqui, ó, bem no Oceano Atlântico, ó. Olha, tá vendo a setinha? Ó, eles estão se separando, certo? Vamos voltar lá. O outro movimento é um movimento convergente. Então, ele ocorre quando as duas placas tectônicas elas se colidem, uma sobe e a outra desce. Isso dá origem aí a elevadas cadeias montanhosas, terremotos, né? Ou quando isso acontece, essas duas placas tectônicas se chocam dentro da massa oceânica, né, no chão, lá no assoalho oceânico, move então a massa líquida e forma os tsunamis. E quando acontece então os limites transformantes, quando as duas placas tectônicas elas se encontram e ficam se atritando horizontalmente, isso pode gerar também fortes terremotos, de formação de cadeia montanhosa, né? Aqui no caso do limite divergente também pode ocasionar derrames vulcânicos, certo? Então são os três movimentos que as placas tectônicas realizam. Olha aqui alguns exemplos, né, na prática que aconteceram aí mundo afora. Aqui uma cordilheira montanhosa, então o movimento ali de colisão entre placas, né, de atrito entre placas, formou então essas cadeias montanhosas na superfície. Olha aqui terremotos, né? Então aqui eu coloquei dois exemplos, um que houve uma rachadura, olha, numa estrada, desabamento de construções. Opa, desculpa, gente. Olha aqui, olha, um tsunami que aconteceu no Japão em 2011. Então, houve uma movimentação da placa tectônica muito intensa. Nesse mesmo ano, teve terremoto muito forte e também teve a movimentação da massa líquida, né, do mar, do oceano, aliás. E então teve esse tsunami, causou grandes estragos no Japão. Isso aconteceu em 2011.
Aqui eu tenho um exemplo, olha, de duas placas divergentes, então que se separam e deu origem a uma fissura que a gente conhece como Rift Valley. Tem mais de 5.000 quilômetros de extensão essa rachadura. Em algumas partes aqui, ó, de largura, varia aí entre 30 a 100 metros, então é uma rachadura muito grande. E alguns estudiosos falam que essa parte da África pode até se desprender, formando um novo continente. E aqui uma atividade vulcânica, né? Então a lava ela sobe, né, do manto para a superfície e, aliás, o magma, né, e se torna lava quando entra em contato com a superfície terrestre. Certo? Então, pessoal, espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês. Tamo junto, até a próxima.